muitos pais ocupam o seu lugar, não querem ser amigos dos filhos, né? Eu quero ser o melhor amigo do meu filho. Não, nós somos chamados para ser os pais dos nossos filhos, né? Então, esse pai passa a ser um mentor, colocar limites, algumas vezes dizer não, né? E é claro que na vida cristã contribui muito quando o pai e a mãe está comprometido com a fé. Então, quando eu venho com esse coração doce diante de Deus, é a parábola do semeador, né? Eu citei ela ontem, que a semente que frutificou foi aquela semente que acolheu a palavra, né? Então, a gente ter esse coração doce, que acolhe, que vem aberto, dizendo: Deus, eu sei quem eu sou, eu não sou tão bom mesmo, não sou bom, eu sou pecador, preciso de ajuda, né? Então, isso gera arrependimento, e aí começa a metanoia, né? Que é a mudança da mente e a ação do Espírito Santo em nós, nos capacitando a vencer essas situações, não, Felipe? Não estamos dizendo aqui que todos os vícios são espirituais, né? Tem vícios que estão numa pessoa porque a sua carne está ali, está atrelada à sua natureza humana. Maus hábitos. São maus hábitos e tal, mas muitas vezes por trás de vícios tem espíritos, né? Isso aí, PDC está no ar para mais um episódio aqui, o nosso podcast semanal. É sempre um prazer ter você aqui conosco. Obrigado pela tua companhia, você que está conosco aqui toda semana. Eu sempre peço aí para você, não esquece de te inscrever no canal aí no YouTube. Você que não é inscrito, faça a tua inscrição, deixa o teu joinha, o teu like, né? O famoso joinha. E também compartilha aí com os teus contatos. Poucos segundos você envia aí para a tua comunidade e a gente aumenta então a nossa comunidade de amigos, o pessoal que está aqui junto conosco. Toda semana a gente traz um convidado especial, conversa, as conversas são edificantes, trabalham na nossa vida cristã, nossa vida diária. Então tenho certeza que tem abençoado aí muito a tua vida, como tem abençoado a nossa. Hoje não é diferente. Você já sabe quem está conosco, você clicou aí, sabe quem está aqui conosco. Vai ser um papo super especial, então compartilha aí com todos os teus contatos, beleza? Vamos lá então para esse papo super especial. Comigo aqui, pastor Paulo Ganser. Já fazia um tempinho que não vinha aqui conosco, né? Já há um tempo que tu não me convidava para vir. Não, mas foi a segunda temporada que não participou. Claro. Tava merecendo aqui voltar, estar aqui conosco na terceira temporada, né? Eu queria iniciar de uma maneira um pouco mais pessoal, antes da gente falar de assuntos mais doutrinários. Sim. E te perguntar assim, um pouquinho de como que foi a tua infância, assim, como é que foi o início da tua vida, a tua criação, né? Tanto na igreja quanto a vida pessoal, assim, questões que te marcaram, né? Tanto para o bem quanto outras coisas que talvez foram marcas na tua vida que tu teve que tratar. Eu acho legal perguntar isso também, porque de alguma forma as pessoas se identificam com isso, né? Sim. As pessoas carregam marcas, também tiveram situações muito boas, pessoas que marcaram, né? Referências da vida. O que tu pode dizer sobre isso? Quem foram as tuas referências na fé, inclusive, assim, né? Quem te marcou para a tua vida cristã também? Bem, eu vim de uma família grande, uma família pobre, simples, né? Viemos de Palmeiras das Missões, tenho vários irmãos, e de uma família, de certo modo, disfuncional. Tinha lá seus desafios, seus problemas, então também vivi meus conflitos, né? Inseguranças, momentos difíceis, né? Precisei trabalhar muito novo e tal, né? Então, e o fato de vir dessa família disfuncional, onde, embora cristãos, tinham lá brigas, ciúmes, agressões e tal, isso gerou alguns conflitos no meu interior, que depois, na fé, pude identificá-los e tive que tratar, né, para que isso não se tornasse um obstáculo naquilo que era o propósito de Deus. Por outro lado, cresci no ambiente da igreja, né, vivi a vida da igreja desde pequeno. Meus pais eram cristãos, então nos levavam à escola dominical, aos cultos e tal. E eu sempre fui aquela pessoa que quis estar perto, né? Por isso que incentivo sempre as pessoas virem para perto. Sempre quis estar perto, junto. Lembro, né, de participar de peças de teatro, de Natal. Tenho fotografias, inclusive. Isso é legal, né? Fotografias lá de quando era menino, participando desses encontros que marcaram, né?
lembro assim de pessoas que foram muito influentes, né? Professores infantis que me ajudaram muito, que estimularam a leitura da Bíblia, né? Que davam presentes, davam como um presente uma Bíblia para quem memorizasse o texto e tal. E foram pessoas marcantes, né? Que marcaram muito a minha vida. Depois quando jovem, tive líderes de jovens que eram pessoas adultas, maduras, que também me ajudaram muito, né? E até hoje lembro deles. E pastores, né? Pastores queridos, alguns mais velhos que me levavam para sua casa. Eu lembro de um pastor que me estimulou a jejuar, pastor Sebastião. Né? E aí ele me levou para sua casa. Nós jejuamos, o primeiro jejum que eu fiz de 24 horas. E jejuamos, né? Juntos, ele e outros ali e tal. Então, sempre foi legal isso, andar perto de pessoas que me estimularam, né? Então, desde pequeno, tive essa oportunidade de estar perto. E depois, é claro, no ministério, quando cheguei, pastor Isaías, comecei a ver, no tempo da Arabutã, eu estava afastado da fé. Quando jovem, me afastei da fé. E então a Eliane, minha esposa, começou a ir aos cultos na Arabutã e me convidou para ir. E quando eu fui, às quartas-feiras à tarde, aquilo me impactou muito, né? A presença de Deus, a forma como Deus usa o pastor Isaías, pastor Paulo Figueiró, foram pessoas que me ajudaram bastante, que me trouxeram para andar perto, junto. Um dia o pastor Isaías disse, né? Vem andar perto. Eu não entendi o que era. Hoje eu entendo melhor e convido outros para virem, mas foram pessoas que me ajudaram bastante e com certeza me influenciaram muito. Sim, é legal ouvir isso, saber. Também é interessante ouvindo tu falar, eu fiquei pensando, né? A família, ela é ao mesmo tempo o lugar onde nós vivemos experiências muito boas, mas também é o lugar onde nós temos muitos desafios, traumas às vezes e problemas, né? Família pode ser um lugar de amores ou de dores. Tá? Essa é uma frase que eu guardo, né? De amores ou de dores, né? Claro que o projeto de Deus é que a família seja um lugar bom. Nem sempre é, pelos desafios da vida, pela natureza pecaminosa que carregamos, nem sempre a gente acerta, nós mesmos. Às vezes a gente olha para os nossos pais, né? Mas nós podemos também cometer erros. Claro. Eu certamente cometi com os meus filhos. Então, a gente tem uma tendência sempre de olhar para os pais, mas erramos porque carregamos essa natureza pecaminosa, não? Sim. E é interessante citar isso porque muitas pessoas que estão assistindo, ouvindo, vão se identificar com isso, né? Porque dentro de casa é onde nós vivemos esses momentos tanto maravilhosos, muito bons, mas também momentos de desafios, né? Então a importância da gente cuidar da nossa vida, da família, dos filhos, da casa, isso é algo importante, né? O Evangelho nos ajuda muito nisso, não? Sim. Traz a transformação, né? Abre os nossos olhos, faz a gente ver coisas que não víamos, né? E citaste que algo que foi importante foi a vida da igreja, né? Até porque daqui a pouco no ambiente familiar tinham os desafios, mas na vida da igreja a gente consegue, inclusive, ver outras famílias, ver outras pessoas vivendo de uma maneira diferente e a gente consegue vislumbrar assim, ó, dá para viver algo diferente, dá para mudar. Né? São pessoas que estimulam você a querer sair daqueles lugares ruins. Eu não tenho dúvidas que a vida da igreja contribui muito, né? Nesse aspecto. Eu penso que Deus, Deus criou duas instituições, né? A família e a igreja. E o projeto da igreja também tem esse propósito, né? Fazer com que a gente venha andar com outros e aí aprender com outros e querer sair de lugares, quem sabe, ruins e tal, e até ser testemunho também para outros, para que outros cresçam e vejam na gente mudanças. E eu tenho certeza que outras pessoas também são estimuladas quando te veem, né? Quando nos veem, são estimulados a quererem também ter uma família assim. Esse é o ambiente da igreja. Contribui muito. É um tema que a gente vem abordando, né? A vida no congregar, a importância disso. Foi bem importante, né? Esse tema, né? Acho que foi algo bem atual. E até olhando assim para a Escritura, a gente percebe no Novo Testamento esse incentiva a vida em comunidade, né? É interessante quando a gente vê, por exemplo, Paulo chamando a atenção de Pedro, né? É um episódio até bem peculiar, né? Sim. Chamando a atenção de Pedro na frente de todo mundo. Mas, por outro lado, a gente vê que Pedro fala bem de Paulo, ou seja, eles tinham essa liberdade entre eles, né, de chamar atenção, por viverem em comunidade, né, isso melhorou a vida deles, fez com que eles crescessem na fé, né? Sem dúvida. Você precisa de pessoas perto de você que te estimulem e às vezes te estimulem corrigindo, dizendo, olha, isso você está errado. Nem sempre vão dizer o que tu quer ouvir, né? Eu até disse
para um pastor dias atrás, né? Se tu pensa diferente, me diz, por favor, né? Me corrige. Pode me chamar de louco, não tem problema. Porque assim a gente cresce, né? O prefeito disse dias atrás, estávamos em uma reunião com ele, e ele disse, olha, me diga uma verdade. Estávamos alguns pastores, ele é uma pessoa nova, tem 38 anos, e ele disse, olha, eu preciso de pessoas que me ajudem. E nem sempre eu vou ter perto de mim pessoas que me corrijam. Então, se eu estiver errado, me corrijam. Por favor, eu achei interessante, né? Essa postura dele, ele é autoridade na cidade e nos dando essa liberdade para dizer algumas coisas e tal. É assim que a gente cresce. E o ambiente da igreja proporciona esses momentos assim. E quando a gente entende isso e acolhe isso como verdade de Deus, a gente cresce. Sim. É importante falar isso porque tem muitos jovens ou pessoas um pouco mais jovens que têm uma dificuldade em entender esses processos. Às vezes a gente vai corrigir, a gente vai falar a respeito de um assunto e a pessoa acha, tu quer o meu mal, tu não gosta de mim, né? E na verdade é o oposto, porque se a gente não gostasse da pessoa, a gente não se importaria. Faz o que tu quiser e quebra a cara e problema é teu. Na verdade, quando a gente vai chamar atenção para alguma coisa é porque a gente gosta da pessoa, a gente não quer ver ela errar, né? Mas nem todo mundo consegue entender a importância dessa correção ou dessas conversas mais sinceras, verdadeiras, mas elas são importantes no processo, né? Eu hoje valorizo muito quem acolhe a instrução, né? Eu considero muitas vezes o cara comete um erro grotesco, assim, né? Aí você corrige e ele acolhe, ele fica, ele não foge, né? E isso para mim eu considero bastante hoje, né? A pessoa acolheu. Não pode não ter gostado, nós somos humanos, né? Não gostamos às vezes. E geralmente a gente não gosta na hora que é corrigido, a gente vai pensar depois, né? Mas ela voltou atrás e ficou e acolheu, então ela cresce, ela desenvolve, eu considero isso, até porque vivi situações assim também no próprio ministério, né? Eu sempre cito, né, um dia que eu estava trabalhando de carregador na cruzada, né? Lá na Arabutã, e aí eu cometi um erro e a pessoa caiu. E o pastor Isaías veio e me deu um chute na canela e disse, vai aprender a parar, rapaz. Imagina fazer isso hoje com essa geração, rapaz. Vai aprender a parar, rapaz. E eu fiquei indignado, né, meu? Fiquei indignado, tal, fui para casa. O que eu quero aqui, cara? Não precisa passar por isso. Mas aí tu vai para casa, o Espírito Santo começa a trabalhar, pois tu precisa crescer, né, meu? Tu errou mesmo. Aí no outro dia eu tava lá de novo. Então é assim que a gente cresce. Então, não desistiu, né? Não desistir. Não que a gente faça isso, dar chute na canela das pessoas, mas às vezes é necessário dizer que está errado. Sim. E aí precisa, quando a pessoa acolhe, então a gente cresce. Isso é uma questão interessante mesmo, porque era outra geração. A forma de lidar era diferente, mais bruta, mais... e a gente tinha... Talvez eu entendo assim, não estou falando que a geração anterior era melhor do que essa. Eu estou falando que houve uma mudança na forma de agir e tal. Algumas coisas para o bem, outras coisas nem tanto, né? Sim. Acho que a forma de lidar com as pessoas ficou um pouco mais branda, diferente. Eu acho que isso é bom. Sim. Por outro lado, me parece que às vezes as pessoas ficaram mais mimimizentas, como a gente diz, né? Hoje qualquer coisa fere, qualquer coisa, sabe? Quando... É exatamente o que a gente está dizendo. A gente quer corrigir fatos, não tem a ver com gostar ou deixar de gostar da pessoa. É um fato pontual. Olha, isso aqui nós precisamos corrigir. E aí as pessoas tudo levam pro pessoal. Não gosta de mim, né? Isso é só uma questão. Talvez isso atrase o processo da pessoa, né? O fato de não... O amadurecimento. O amadurecimento dela, né? E talvez essa seja uma das razões de ver tantas pessoas adultas que não cresceram, né? E é um segredo da tua geração, da geração dos mais velhos, me parece. Esse foi um segredo. Foi quando esses episódios aconteciam, por mais que na hora vocês não gostavam, mas vocês permitiam isso e não fugiam, né? Entravam no processo. Não fugir, para mim, é uma chave. Não fugir é uma chave. Não se sai de um lugar, não se abandona a família, não se sai de um congregar por situações assim. A gente sai por uma direção nova. Deus deu uma direção, falou, orientou, instruiu. É uma outra situação, né? Então... eu digo isso até porque seguidamente a gente vê pessoas decidindo, né, assim, né? Eu vou sair porque não gostei da forma como foi conduzido o processo, e acabam saindo de lugares que não é a vontade de Deus, e erram, e aí indo para outro lugar precisa começar do zero de novo, não, lá do zero de novo, porque não aprenderam a lição. Você aprende isso com os homens da Bíblia que perseveraram, que continuaram, que ficaram,
quanto isso foi proveitoso e o quanto gerou Não se neles movem por crescimento. propósitos, né? Se movem por sentimentos. Sentimentos. Isso é um grande erro, um grande problema. Nós fomos chamados para andarmos por propósito, né? Tu lembra quanto tempo tu tem de ministério? Assim, que tá no ministério pastoral? Pastoral, aqui na cidade, estamos há 23 anos, então 25 anos, mais ou menos. 25 anos. Tá. Pastorei um tempo de Canoas, né? Sim. O que tu diria para um jovem que sonha, né? Eu lembro que há tempos atrás, até antigamente eu ouvia mais isso, assim. Eu gostaria, confesso que gostaria de ouvir mais isso dos jovens, mas algum tempo atrás, não muito tempo atrás, alguns meses, eu ouvi de um rapaz, eu achei bem legal. Ele disse: pastor, eu quero ser pastor. Eu sonho em servir a Deus, ser pastor e tal. Estou me consagrando. O que tu me diria e tal? Eu achei bem legal, assim. E o que tu diria para esse jovem, né? Ou para quem sonha com o ministério, sonha em ser usado por Deus? A gente vê grandes homens como Anacondia, até o pessoal ali embaixo colocou Catherine Kuhlman, né? Pastor Isaías e você e tantos outros pastores que a gente vê Deus usando assim de uma forma tremenda. E o que tu diria para esse jovem que está iniciando? Quais são os pontos mais importantes para que ele possa desenvolver um ministério sadio, né, frutífero, vai enfrentar esses desafios, né? Como é que ele faz assim? Quais os principais pontos aí para ele? Paulo disse a Timóteo que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Essa é uma chave para mim, né? Quando você sonha em ser um instrumento de Deus, não apenas como pastor, mas servir a Ele, né? Nas mais diversas áreas, o desenvolver a vida ministerial, na música ou em outras áreas, você está envolvido em algo excelente, né? Nós podemos ser instrumentos de Deus para mudar a eternidade das pessoas. Davi diz: o Espírito do Senhor Deus passa por meu intermédio. Isso para mim me estimula muito, né? Deus passa por nosso intermédio. Então, você está envolvido em algo excelente, né? Excelente, algo bom, algo que produz frutos, não apenas agora, como ontem citei em um culto, né? Que a vida é piedosa te ajuda não apenas agora, mas também na que há de vir, né? Na eternidade, né? Na eternidade. Então, a gente está envolvido em algo excelente. Bem, nem sempre é fácil discernir a voz de Deus, né? Então, eu diria que você precisa andar perto de pessoas que Deus usa, Deus está usando, né? Ande perto de pessoas que você vê que tem um chamado, que tem uma vocação, que está vivendo esse propósito, né? E nesse andar junto você vai aprendendo muito. Pelo menos comigo foi assim, né? Eu não vim de uma família onde tinham pastores. Falava ontem, dias atrás, aliás, com um pastor que ele é o quarto pastor, né, na família, né? Então vem de uma geração lá de pastores. Não é o meu caso, eu não venho, eu sou o primeiro pastor da família. Então eu tive que aprender, foi o pastor solo, né? Tive que aprender andando junto com outros, né? Andando junto com outros, dando crédito a essa voz do interior, sabe essa vozinha que é suave, que diz: olha, tem um propósito para a tua vida. Você precisa crer, você precisa acreditar, né? E algo que te ajuda muito é ver aí história de pessoas que Deus usou, né? Quando você olha para a Escritura, por exemplo, vê como Paulo começou, os erros que ele cometeu, né? Foi salvo, aí ele pensa: bem, agora eu sou o cara, vou ministrar e tal, né? E aí, pelo conhecimento que ele tinha, né? Mas aí ele veio, aí Deus diz para ele o seguinte: não tá na hora. Tu vai ter que aprender o seguinte: vou viver processo, tá? E aí Paulo vai para um lugar, fica lá anos, entende? Anos, até que depois quem é o cara que chamou ele mesmo? Que foi buscá-lo, né? O Barnabé. Barnabé, né? Lembra do Saulo e diz: não, vamos lá buscar o Saulo para ajudar nessa igreja aqui e tal. Mas aí já vinham se passado anos, entende? Então, quando você olha para a história desses homens, você aprende muito que às vezes as coisas não acontecem no nosso tempo, do nosso jeito, que Deus usa o tempo até para gerar em nós maturidade, experiência. Então, andando com outros, você aprende isso, estudando a história de homens na Bíblia, a biografia de homens que, como você citou, Deus usou durante toda a história. A gente aprende muito isso. Todos cometeram erros, ninguém acerta sempre, né? Sim. A gente comete erros no pastoreio, também a gente erra. Eu fico olhando para trás e vendo os erros que já cometemos nesses 23 anos, né? Muitas vezes erramos, mas aí tu precisa ser humilde, reconhecer, voltar atrás e querer acertar.
sempre digo na minha oração, né, que eu sou aquele, lembrando da parábola dos talentos, né, eu sou o servo de um talento, certo? Só que eu não vou fazer o que o servo fez, ele enterrou. Não, eu não vou enterrar, eu tenho dito para o Senhor, eu não vou enterrar, eu quero trabalhar e granjear outros, né? Mas a gente precisa olhar para esses textos e querer tirar lições daí. Isso me estimula muito e me ajuda. Sim. Na minha caminhada. Sim, eu sei que tu fala que tu é o servo de um talento e eu acho legal que tu faça isso, mas a gente pode falar sobre ti, né? E com certeza tem muito mais do que um talento, até porque a gente vê a igreja frutífera na cidade, né? Sim. Depois de 20 e poucos anos, a gente vê uma igreja vibrante, uma igreja... Há pouco tempo atrás veio um pastor aqui de fora e ele falou isso, né? A igreja viva, tem algo Sim. aqui, né? E a gente vê nas áreas da igreja, todas elas florescendo, todas elas frutificando. A gente vê as crianças, os adolescentes, os jovens. A gente vê o evangelismo, isso nunca morreu, isso sempre teve muito vivo no teu coração. Eu acho isso bem legal. O pastor Isaías fala muito sobre isso, né? O dia que a gente perdeu o amor pelos perdidos, acabou, meu. Se a gente não tiver amor pelas pessoas, acabou. Então, isso é algo que sempre foi incentivado, né, e se mantém vivo, e a gente vê que quem chega já chega com essa fome. Eu vi, por exemplo, o David, né? O David está há pouco tempo aqui Sim. com a gente, né? Alguns poucos anos, mas ele já chegou e foi tomado por impactado, com um chamado evangelístico, assim. Eu lembro quando o David, estávamos indo a Águas Claras, e um dia no automóvel eu disse a ele, cara, eu vejo em você uma graça para o evangelismo, porque ele achava que não era um negócio dele, não é um negócio, Sim. não, cara, eu vejo um negócio de você para o evangelismo. E estávamos indo para Águas Claras, ele, a esposa e tal, e falamos um pouco sobre isso, e ele parece que acendeu uma luz, e ele ficou fominha, né? E tem que ser, né? Não, sim, sem dúvidas, né? E ele despertou para isso e tem sido estimulado e quer crescer e quer avançar. Dias atrás ele mandou, inclusive, uma conferência que terá no Brasil com evangelistas querendo participar, querendo estar junto nas cruzadas. É isso aí, isso é legal, não? Ver isso, né? Ver pessoas sendo estimuladas. Eu aprendi uma coisa, né, Felipe? Que quem tem chamado, ele estimula outros, né? Ele estimula outros, né? Quando você olha os ministérios em Efésios 4, você vê que um dos propósitos deles, de quem tem ministério, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então, é despertar outras pessoas para que também eles sirvam e tal, né? Um dia o pastor Isaías disse algo, citando alguém, que eu não vou citar o nome aqui, disse, olha, ele foi um pastor, mas ele cometeu um erro, ele nunca investiu em ninguém, não formou ninguém, né? E isso é um erro, é um grande erro, né? É um grande pastor erro. Pode cometer, né? Um grande erro. Um dia um pastor me disse, né? Eu estou tão machucado que eu não invisto mais em ninguém, né? Eu investi em pessoas que me decepcionaram e eu disse a ele, pastor, tu não tem mais condição de ser pastor. Se você não acreditar que Deus pode levantar pessoas que não são, que às vezes nem elas acreditam que podem ser instrumentos de Deus, aí você não serve para ser pastor, né? Sim. Porque um dos papéis do pastor é esse, né? Estimular outros para que eles também venham servir e sejam instrumentos de Deus. Entendo que esse é um dos papéis de quem tem chamado, não, Felipe? Sim. Esse é um conflito também do pastor mais jovem, me parece, porque à medida que tu vai crescendo no ministério, ficando mais velho e tudo mais, vão surgindo pessoas mais jovens, com graça, com unção, e você às vezes tem que abrir mão, né? Sim. E às vezes de pregar tanto que nem você pregava, deixar o outro pregar, porque se você não fizer isso, ele não tem a oportunidade também de florescer, Sim. de crescer e tudo mais, né? E às vezes o pastor ele pode entrar num certo conflito, porque ele se sente preterido, entre aspas, se ele não souber lidar com isso, né? Sim. Isso é algo que acontece, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Nós temos nossa natureza humana, mas a gente precisa pensar no chamado, no propósito, né? Eu sempre digo que temos um chamado não para uma igreja local, mas para uma cidade, né? Então, na cidade, a gente precisa ter outros locais, e foi com esse coração que a gente abriu outras bases, e se não tivéssemos aberto, não teriam surgido lá outros pastores, outros diáconos e gente servindo nas mais diversas áreas e tal, né? Sim. Mas é algo que todos nós podemos enfrentar, esse conflito, né? De entender a etapa de cada um, a fase de cada um, né? E existem fases diferentes na vida. No time de futebol você vai encontrar então jogadores nas mais diversas frentes ali. Na igreja não é diferente. A gente precisa entender isso. A gente precisa de pessoas
e que é nosso papel também despertar outros, é função de quem tem chamado, e eu guardo sempre isso, olhando para o texto de Efésios 4. Bênção de Deus. Eu queria entrar num assunto mais doutrinário, assim, sobre a questão do pecado, né? A gente vê também, até a gente estava com um grupo de discipulados, né? De discipulandos, pessoal batizandos, desculpa, que pessoal que batizou há pouco e está iniciando a caminhada cristã. E a gente fala também a crentes que estão há muito tempo já na fé e tudo mais, mas todos eles vão ter que enfrentar o mesmo desafio, né? Citava sobre os inimigos que a gente tem, falava isso ontem na reunião, e tem essa questão do pecado, né? Muito da natureza humana e tudo mais. O que a Bíblia chama de pecado e como é que a gente pode lidar com o pecado, vencer o pecado? Pelo menos assim, né? Explanando assim de uma maneira mais geral, assim, né? Em linhas gerais. O que é o pecado e como que a gente pode lidar com ele, né? Pecado é você errar o alvo, né? Você sair de algo que é vontade de Deus, plano de Deus, propósito de Deus, né? Você encontra a vontade de Deus nas Escrituras. Então, pecado é você errar o alvo, né? Você vê lá Caim, Abel, lá no texto de Gênesis, já cometendo um pecado. Bem saiu da vontade início, de Deus, né? desde o início, né? Bem, o pecado entrou no homem através de Adão. Por isso, dizemos sempre que recebemos de Adão uma herança, né? Essa herança pecaminosa. Davi, no Salmo 51, diz: eu nasci em iniquidade. Não significa que a mãe era adúltera, como alguns interpretam, né? Não, significa que ele carregava uma natureza que é pecaminosa. Ontem citamos, inclusive, na reunião do discipulado, que temos 3 inimigos: o diabo, o mundo e nossa natureza humana. Essa natureza que está contaminada pelo pecado, que é tendenciosa de sempre ir para lugares que não são vontade de Deus, né? Que desagradam a Deus, a sair do plano divino, né? Então, essa natureza que nunca se converte, que não muda quando nascemos de novo, que não aceitou Jesus, que não aceita Jesus quando a vida de Deus chega em nós, que precisa agora ser tratada, precisa ser trabalhada uma vez na fé. Isso precisa ser confrontado, e o Evangelho vem também para isso, né? Para jogar luz no ser humano, fazendo com que ele veja situações que lhe levaram para o erro, para sofrimentos. Muitos chegam na fé sofrendo, machucados, feridos, devido a essa natureza, né? Sim. Pecaminosa, que leva o ser humano para lugares ruins. E o Evangelho agora vem também com esse propósito, não apenas de nos salvar, ele joga a luz no homem para que ele se veja os seus defeitos, veja áreas que precisam serem tratadas. E agora Deus, com a ajuda do Espírito Santo, quer nos ajudar a vencer essas situações, não, Felipe? Sim, uma coisa que eu também acho interessante é que algumas pessoas talvez se perguntem, porque a gente falou de errar o alvo, situações que desagradam a Deus, mas até tem um vídeo aí que acabou viralizando aí na internet de um rapaz que era cristão, fazia vídeos de humor gospel e tal, e agora abandonou tudo e diz que não crê, e que Deus, tudo que era bom era errado, tudo que era bom é pecado. Então o sexo era pecado, beber é pecado, ir na festa é pecado. Ele diz: tudo que te faz feliz é pecado. Só que aí é que tá, né? Por que a gente diz o pecado é errar o alvo? É porque aquilo tem uma consequência. Sim. E, na verdade, Deus, por nos amar, quer nos livrar da consequência. É mais ou menos por aí? Sem dúvida, o salário do pecado é a morte, né? Morte não é morte física, é morte espiritual, é separação de Deus, né? O pecado cria essa parede entre nós e Deus, né? E aí, é claro, o ser humano fica obscurecido, como diz Paulo, né, para os irmãos de Éfeso, né? Cego no entendimento, faz bobagens, comete erros. Sim. É a história do filho pródigo, né? Que vai afundando e chega lá no chiqueiro dos porcos, né? Lá passando necessidades. É o que o pecado faz. O salário do pecado é isso, né? A né? história é interessante porque para um judeu era uma grande vergonha ter que cuidar de porcos, né? Sem dúvida. Mas veja, ele estava desejando comer a comida dos porcos e nem isso lhe davam. Veja que situação estava aquele rapaz, né? Claro que é uma parábola, um ensino de Jesus, né? Mas mostra o que o pecado faz. O pecado gera morte, né?
Então, nos afasta de Deus, nos separa de Deus, leva o ser humano a lugares tão ruins. A gente vê tanta gente vivendo isso hoje. E o Evangelho é um chamado para sair desses lugares, não, Felipe? Sim. E que passos que nós podemos dar para vencer o pecado? E junto, por que tem alguns pecados que parecem grudentos, assim, né? Mais difíceis de vencer? Por que algumas pessoas têm uma certa dificuldade? Pode ser alguma marra em alguma área? Ou enfim, o que poderia ser? Porque temos debilidades em áreas diferentes da vida. Eu não sei explicar, né? Porque as pessoas são diferentes. Tem situações que, por exemplo, para você são difíceis, que para mim pode não ser. Né? E aí você pega outras pessoas que têm lá dificuldades tão grandes em áreas que parecem tão pequenas. A gente não sabe explicar isso, né? Porque temos debilidades em áreas diferentes. Quando você olha Gálatas, né, as obras da carne, e você começa a olhar aquela lista, você vê que tem pessoas que têm uma tendência para coisas ali maiores do que outras. Eu não sei explicar por quê. Porque, né, são obras de nossa natureza humana. Então chegamos no Evangelho com essas fragilidades, o Evangelho joga luz nisso, faz com que a gente veja, e o propósito não é, bem, não há solução para ti, fuja de Deus. O propósito, quando Deus joga luz, é nos curar, nos restaurar. Quer que a gente enfrente essa situação reconhecendo, né? Para mim é uma chave isso, né? Você reconhecer, eu sou assim mesmo, eu tenho esse problema, eu tenho essa fraqueza, eu tenho essa debilidade, eu não consigo vencer isso na força do meu braço, eu preciso de ajuda. Então, quando eu venho com esse coração doce diante de Deus, é a parábola do semeador, né? Eu citei ela ontem, que a semente que frutificou foi aquela semente que acolheu a palavra, né? Então a gente ter esse coração doce, que acolhe, que vem aberto, dizendo: Deus, eu sei quem eu sou, eu não sou tão bom mesmo, não sou bom, eu sou pecador, preciso de ajuda. Né? Então isso gera arrependimento, e aí começa a metanoia, né? Que é a mudança da mente e a ação do Espírito Santo em nós, nos capacitando a vencer essas situações, não, Felipe? Tem um pouco a ver até com o que a gente começou falando, assim, da pessoa ter um coração, como tu disse, aberto e reconhecer, ouvir a repreensão. Ficar aberto para ouvir a repreensão e reconhecer, para que comece aí, então, uma mudança, né? É importante que a pessoa esteja aberta para esse processo, senão daí também fica complicado, vai acontecer, né? Eu posso estar na igreja e o processo, então, não irá acontecer. Essa é a razão de muitas pessoas estarem na igreja há anos e não vencerem debilidades. Debilidades não é uma boa palavra, né? Não vencerem pecados. Sim. Né? Essa é a razão de pessoas estarem há anos na fé. Tiago, quando escreve sua carta, diz: acolhei com mansidão, e eu gosto dessa expressão, né? Acolhei com mansidão, com um coração doce, com um coração aberto, né? Com verdade. O escritor da carta aos Hebreus diz isso, né? Que podemos agora nos aproximar pelo novo e vivo caminho, mas devemos vir com um coração sincero, né? Sem cera, né? Sem aquela história, né? Ah, Deus poderoso, grande, majestoso. 7-1 em Deus. 7-1, aquela coisa religiosa, né? Tal. Não, Deus, eu sou aquele cara que sou um pecador. Eu sou indigno. Sim. Dias atrás eu fui em um dos nossos salões e uma irmã disse, né? Pastor, eu não estou participando da ceia. Eu perguntei por quê? Ela disse: porque eu me sinto indigna. Eu disse: também me sinto. Eu também me sinto, né? Indigno. Aí entra a fé, né? Entra a fé. Nós somos indignos, nós não participamos, nós não vivemos a vida cristã porque somos dignos, mas porque reconhecemos que somos pecadores, que carregamos essa natureza, e ao mesmo tempo olhamos para Jesus e recebemos a Jesus e aceitamos e carregamos a vida de Deus em nós. Então isso que nos torna dignos. Né? Esse é um processo, aí acontece o processo da cura e da restauração, né? Sim. A receber com mansidão eu acho interessante, porque mansidão fala de estar com a cabeça fria, tipo assim, eu tenho que ficar manso, tranquilo, eu tenho que me acalmar, né? Ou seja, eu vou refletir, vai ser algo mais profundo. Acolher com mansidão dá a ideia disso, assim, de algo que você ruminou, que você pensou, que você aprofundou. Não uma coisa superficial, feita rápida, né? É interessante. Agora, nesse assunto do pecado, tem uma questão. É possível que Deus, de alguma forma, o Senhor Deus, me acusar entre aspas, né? Acusar no sentido dizer: olha, eu não estou gostando desse negócio aqui. Pois eu vou te dizer... Existe uma culpa de Deus, assim, eu vou te dizer que Deus acusa. Um dia uma pessoa diz: não, Deus não acusa, é coisa do diabo. Ô, pastor, está errado, Deus não acusa. Pois é, então você olha o Salmos 32, Salmos 51, você vê Davi dizendo o seguinte: olha, eu não dormia, tua mão pesava sobre mim dia e noite. Né? Então havia ali uma acusação, uma culpa. É a tristeza segundo Deus que produz arrependimento, né? Segundo Deus, né? Porque se Deus não trouxesse isso sobre Davi, Davi não teria caído em si, né?
Ele era rei, quando foi confrontado pelo profeta, ele poderia continuar dizendo, manda matar esse cara aí, meu. Era uma época diferente hoje, né? Sim. Mas ele já vinha experimentando essa ação de Deus em seu interior, uma acusação dizendo, né? Dizendo, olha, você sabe que você errou. Você sabe que está no erro. Você sabe que você precisa acertar esse negócio, né? Então é uma culpa, segundo Deus, que gera arrependimento. É uma ferramenta que Deus utiliza. Ele usa a nossa consciência, né? Eu entendo que ele usa a nossa consciência. Paulo, depois, quando escreve para Timóteo, diz, né, que alguns eles perderam uma boa consciência. Eles não ouviram essa voz interior, né? Não deram crédito a isso, né? E então afundaram um pouco mais. Então, eu acredito sim que Deus acusa, mas com um propósito, sempre nos levar ao arrependimento. É diferente da acusação do diabo, né? O diabo acusa e condena. Ele disse para Adão, né? Olha aí, você pecou, agora fuja de Deus. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito, acabou, né? Não tem solução para ti. Deus acusa e diz, e ao mesmo tempo mostra Jesus, né? O Espírito Santo, ele age em nosso interior, mas ao mesmo tempo ele diz, corra para Jesus, tem solução. Jesus é a cura, Jesus é a solução. O sangue dele tem poder para te purificar, te arrependa do teu pecado. Então essa é a diferença, no meu entender, né, Felipe? Sim, esse seria a principal característica da diferença da acusação do Senhor e do diabo? Sem dúvidas, sem dúvidas. E como discernir isso, né? Então, como fazer a distinção disso? Sempre olhando para a Escritura, né? Eu não posso me apoiar de novo, como você disse há pouco, eu não posso me apoiar nos meus sentimentos. Porque uma pessoa, por exemplo, né, ela cometeu um pecado, aí recebeu essa acusação, certo? Aí ela foi diante de Deus. Cumpriu o texto lá, 1 João 9, né? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel, é justo, perdoa e purifica. Então ela cumpriu esse processo, certo? Algumas vezes ela não vai ter uma mudança no sentimento. Então ela precisa agora apoiar-se na palavra de Deus, não nas emoções. Bem, eu cumpri o propósito, eu vou pegar o perdão. Porque aí também tem gente, Felipe, que vive confessando pecados. Também, né? Que vive confessando pecados. No ano de 1966 eu pratiquei tal coisa, mas vive confessando, né? Em todo culto vai confessar os seus pecados. E faz isso porque não entendeu o princípio, né? Porque ainda está apoiado nos sentimentos, nas emoções. E eu preciso agora me apoiar na palavra de Deus, pegar a palavra de Deus. Uma coisa é Deus me dar algo, né? E outra coisa é eu pegar esse algo, né? Eu preciso pegar o perdão e aí eu fazer distinção. Bem, fiz isso, então agora essa acusação já não vem mais de Deus. Essa culpa já não vem mais de Deus. Aí eu me sujeito a Deus e eu posso resistir ao diabo e dizer para ele, não, peraí, o sangue já me cobriu, eu já fui ao sangue, né? Ele já me lavou, já me limpou, então agora eu rejeito essa acusação e sendo do diabo, ela vai cessar na tua vida, porque você está sujeito a Deus e pode resistir a Ele e Ele vai fugir de você. Pelas conversas que a gente tem com as pessoas, até nos atendimentos, a gente percebe que se confunde muito isso, a fé com sentimento, né? Com sentimentalismo. As pessoas esperam sentir... eu tenho que sentir que Deus me perdoou. Isso é um grande erro, porque na verdade tu acaba não andando por fé, tu acaba andando por sentimento. Então quando o dia tá bom e tudo funcionou legal, você tá bem. E quando as coisas não andaram do jeito que você queria, você tá mal, né? Então a verdade é que a fé, ela vai além dos sentimentos, né? Como se fosse um sexto sentido. A fé é bruta. Essa palavra é dura, né? Mas a fé é bruta, ela não tem emoção, ela não tem sentimento, né? Ela não carrega, é como se fosse um sexto sentido, mas ela é bruta. Você olha Abraão, né? E vê, esperando em Deus, né? Deus diz, olha, vai contar as estrelas dos céus, vai contar a areia do mar, né? A fé não tem sentido, né? Não tem sentimento. Então é claro que, por outro lado, nós não podemos também demonizar as emoções. Claro. Né? Deus usa também. Deus usa as emoções. Você vem em um culto, né? E daqui a pouco você sente Deus. Né? Você sente Deus numa reunião. Presença de Deus. Ontem uma menina disse, dias atrás uma menina disse, né? Sabe por que eu fiquei aqui? Eu entrei e eu fui impactada pela presença de Deus. Então ela sentiu alguma coisa. Sim. Nós não podemos demonizar então os sentidos, porque Deus nos deixou eles e pode utilizar também essa ferramenta. Agora, não podemos ser guiados por emoções, né? Ela não é uma base sólida. Tem algo maior, melhor que as emoções, que é a palavra de Deus, que é a voz de Deus em nosso espírito, né? E é claro que quando alguém está começando, talvez tenha dificuldade para ouvir a voz de Deus, não aprendeu isso ainda, né? Então a palavra de Deus é algo seguro, te leva por caminhos seguros, de equilíbrio e vai te ajudar. Então nesse sentido, quando você confessa,
pegue a palavra, creia nela e viva esse perdão, né? Pegue esse perdão, queira desfrutar dele, e aí você, na sequência, vai ter paz em teu interior, a acusação vai embora e você vai, então, desfrutar daquilo que é propósito de Deus para a tua vida. Essa é uma chave aí, né? Para você que está assistindo, ouvindo, é uma chave. Daqui a pouco você está se sentindo culpado e pedindo perdão há anos por pecados aí. Você conhece alguém assim? Eu conheço gente. E já falei, mas a pessoa não creu. Sim. Bem, é uma outra questão, né? Eu já aprendi, eu anotei em minha Bíblia. Uma coisa é Deus te dar algo, outra coisa é você pegar esse algo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Sim. Agora, todos serão salvos? Talvez não. Por quê? Porque não pegaram a salvação, né? Mas o plano de Deus é que todos sejam salvos. Então, uma coisa é Deus nos dar algo, né? Vamos mudar, Deus nos dar algo. Outra é a gente pegar esse algo. Se eu pegar aquilo que Deus diz e aí querer viver isso, né? Trazendo da Bíblia para o meu interior, né? Esse foi o segredo de homens e de mulheres de Deus na palavra e na história. Um exemplo poderia ser: a gente está com fome e a comida está sobre a mesa. Se a gente não levantar, não for lá cozinhar, fizer, não vai se transformar em um alimento que eu consumi, né? É importante isso. Sobre essa questão do pecado, pensando na confissão, na importância da confissão para o perdão dos pecados. Eu falo isso porque quando a gente pensa até na prática da Igreja Católica, por exemplo, eu falo isso com bastante respeito até aos irmãos católicos, porque a gente sabe que há um mover acontecendo, algo de Deus ali que tem acontecido. Nos católicos carismáticos tal, né? Isso. Então, a gente percebe assim que eles têm uma prática, né, de confessar ali com o padre e tudo mais, mas assim, o que a Bíblia fala sobre a confissão entre os irmãos, com as pessoas, e a confissão você e Deus, né? Porque eu entendo assim que talvez nem tudo você precisa ir lá falar tintim por tintim para uma pessoa, tem que expor toda a tua vida, mas que talvez tenham algumas coisas que sejam necessárias mesmo, uma confissão, alguém orar contigo ali e tudo mais. O que a Bíblia ensina sobre isso? Em que momento a gente pode utilizar esses dois tipos, vamos dizer assim, de confissões, né? Eu penso que esse é um princípio espiritual, né? A confissão, né? Confessais os vossos pecados uns aos outros para que sareis, diz o texto de Tiago, né? Então é um princípio espiritual. Se concordamos com aquilo que algumas igrejas, e você citou uma delas, pratica, talvez não, porque se tornou uma coisa um pouco... depende muito do homem, às vezes, né? Não só isso, se torna uma coisa meio que automática, assim, né? Como a reza, né? Coisa repetitiva, sem muito sentido, sem muito entendimento, né? Mas o princípio, eu entendo que ele é importante. Primeiro, confessarmos a Deus. 1 João, eu citei há pouco, o 9, diz que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel. Então eu posso confessar a Deus. Tem coisas que eu venço, Deus e eu, no meu secreto, no meu quarto, falando com ele e tal, e tá bem, tá tranquilo, né? O princípio está cumprido. Eu confessei para Deus. Mas na caminhada você vê que existem outras situações que você precisa buscar ajuda. Sim. Você precisa ter alguém, confessar para alguém para vencer, né? Para poder vencer aquela situação, né? São pecados aqueles que são grudentos, como você citou, né? Que se repetem, que estão ali, parece que não querem ir embora e tal, né? E Tiago fala da confissão, né? Para que haja cura, sim, né? Sim. Então, confessai uns aos outros para que sareis. Então, é necessário a gente procurar alguém, né? Aliás, isso é importante na igreja, né? Essa prática da mutualidade, sim, onde você ora um com o outro, e nós deveríamos crescer nisso, de ter mais liberdade, inclusive, de dizer, olha, eu preciso de ajuda nessa área aqui. Sim. Acho que seria... algumas coisas seriam mais facilmente vencidas, entende? Se tivéssemos mais essa prática, mais essa liberdade. É claro que alguns têm medo do julgamento, vamos julgar. Saber escolher os irmãos também com quem vai falar, né? Também, para não se expor e tal. Mas é um princípio bíblico, acredito muito nele, nós praticamos isso nos nossos cultos de socorro, ouvimos as pessoas, oramos com as pessoas, gostamos desse atendimento. É o que o ministério tem, uma das características do nosso ministério, né? Atender as pessoas, ministrar com as pessoas e ouvir as pessoas. Na verdade, é uma confissão aquilo, né? E ao ouvirmos, então, oramos com as pessoas sem julgamentos. E quantos são os relatos de pessoas que têm sido tocados e curados, não, Felipe? Então, acreditamos muito nisso. Sim. Volto a dizer, existem coisas que você e Deus vencem, outras, a gente precisa ter essa prática. Não necessariamente o padre, não necessariamente o pastor, procurar irmãos que nos ajudem, pessoas maduras, e a gente possa então compartilhar das nossas fraquezas e orar uns com os outros
E eu não tenho dúvidas que Deus usa essa ferramenta Sim. para nos curar. Alguns irmãos se machucaram porque contaram para as pessoas erradas também, Sim, né? sim. Contei lá, falei de algo que eu estava passando, precisava de ajuda, depois todo mundo ficou sabendo. Pois é, mas daí... Até pastores já cometeram esse erro. Exato, né? de depois falar de situações que ouviram no secreto, né? Sim. Então, na verdade, além da gente procurar cuidar isso, né? Não cometer esses erros, a pessoa também tem que escolher a pessoa certa. Ver o fruto, tem que ser um crente maduro, tem que ser um irmão que dá um bom testemunho, tem que ser alguém que você confia, que você entende que vai guardar isso, né? Vai ser ético contigo, né? Até o pastor Gerson falava ontem ali na reunião, né? Que a orientação para quem atende lá na libertação é o que foi dito ali, fica ali. Sem dúvida. Não deve ser comentado, não deve ser tirado daquele contexto, daquele lugar ali, para que ninguém se sinta exposto, né? Enfim, então tem que escolher bem aí com quem você vai falar, mas é importante, né? Para que haja perdão de algumas coisas e até mesmo um assunto dentro do pecado, o vício, né? A gente vinha olhando alguns números a respeito de vícios. O alcoolismo, por exemplo, né, no Brasil, ele é muito alto. Sem dúvidas. Há um incentivo também, né? A gente vê isso muito em propagandas, um incentivo de consumo de álcool, de jogos. Agora até o ano que passou agora teve bastante na mídia esse assunto. Teve que entrar uma regulamentação do governo sobre isso porque a coisa estava solta, assim, né? E eu ouvia de um missionário, quando aconteceu isso no Brasil, de haver a regulamentação dos jogos online e tudo mais, um missionário que está na Itália, ele disse, olha, aqui na Itália isso já foi liberado há muito mais tempo que no Brasil e famílias foram destruídas por causa disso, por causa desses jogos e tudo mais. Então, a questão do vício, né? Como vencer vícios? Será que tem vícios também que podem ter alguma raiz mais profunda, seja ela, sei lá, familiar? Eu não sei, no dia a dia, nos atendimentos, o que tu aprendeu, assim, de experiência na questão dos vícios? Isso pode vir na família? Tem uma raiz mais profunda? Como é que funciona isso? Falava dias atrás com uma doutora Débora sobre heranças, né? Uma médica congrega conosco, então falávamos sobre heranças, né? Essa questão da genética. E eu quis saber dela, me fala sobre a medicina, o que a medicina diz sobre isso? Ela disse, olha, é fato que pela genética podemos trazer coisas de nossa família e tal. E eu perguntei, como você vê a questão espiritual? Pode terem coisas espirituais vindas juntos? Ela disse que sim. E ela então citou um fato dela, vivido, né, por ela. A sua mãe, né, tinha uns sintomas graves de depressão e quando ela teve a filhinha, também isso veio sobre ela, né? E aí então ela teve que olhar para a sua história e ver de onde vinha esse negócio, entende? De onde vinha esse negócio e ir diante de Deus. E chamou o esposo, pediu que orasse e disse, olha, eu preciso te confessar algo e tal, segundo ela, né? Eu procurei meu esposo, pedi que ele orasse por mim, disse a ele, olha, eu vou te confessar algo que eu fui envolvido com práticas de religiões tais, isso está gerando, minha mãe era envolvida com isso, eu preciso que tu ore comigo, e ele orou com ela e ela disse, olha, nunca mais tive aquilo, né? Então, as obras da carne, elas andam muito juntas do mundo espiritual, né? Quando você olha o texto de Gálatas, que fala sobre as obras da carne, você vê que elas andam muito próximas do mundo espiritual. Então, espíritos mal se aproveitam muitas vezes de debilidades que trazemos, de vícios que se repetem e tal, né? Por trás de muitos vícios, então, pode ter espíritos, sim. Né? Por trás, não estamos dizendo aqui que todos os vícios são espirituais, né? Tem vícios que estão numa pessoa porque a sua carne está ali, está atrelada à sua natureza humana. Maus hábitos. São maus hábitos e tal. Mas muitas vezes por trás de vícios tem espíritos, né? Que prendem a pessoa. E você citou a questão do álcool, né? O álcool é uma coisa bem presente. E hoje, no meio de adolescentes, de jovens, nas famílias, você vai ao litoral, fica impressionado quanto as pessoas bebem. Né? O quanto as pessoas bebem e tal, né? E o Evangelho agora nos chama para sair desses lugares. Isso é bonito de ver, né? Pessoas que chegam na fé e algumas sofrendo, famílias destruídas. Você citou a questão dos jogos, né? Coisa muito presente, né? Dias atrás atendi uma menina, 22 anos, e gastou lá 85 mil reais no tigrinho.
O tal do tigrinho. Você conhece o tigrinho, não? Sim. Eu não conheço. Não, sim, de ouvir falar. Eu nunca entrei nisso aí, nunca joguei, mas a gente ouve o pessoal falar muito, né, desses jogos, vê na internet, assim, relatos e tal. Pessoas que pegam cartões dos avós, jovens, que pegam lá os cartões de crédito dos avós, sem que eles saibam e tal, e quando vêm, estão endividados. É uma coisa bem presente nos nossos dias. E o Evangelho nos chama para ser esses lugares, né? Os vícios, tem um texto da Escritura que diz que agora estando em Cristo, os vícios devem ser abandonados. Mas aí quando você fala de vício é tudo aquilo que nos domina. O chimarrão pode ser um vício. O café pode ser um vício. Tu gosta de passar de café, né? Gosto. Não é viciado, né? Acho que não, né? Tem que ficar um tempo sem café para ver como é que funciona. Tá certo. Tá certo, tô brincando, eu te peguei, né? Tu queria... Não, eu tomo café todos os dias, né? Ele ficou vermelho, viu, gente? Você viu aí, né? Ele ficou vermelho. Entreguei um vício que ele tem, né? Café. É, isso aí. Mas assim, e pra pessoa ser livre dos vícios, né? O que o jejum pode ajudar? A igreja, a gente falou aqui da confissão, né? Como que uma pessoa pode ser livre dos vícios? Se houver uma raiz mais profunda, como foi dito, por exemplo, familiar, que passos que a pessoa tem que dar para ela poder ser livre, visto que é uma coisa ampla, né? Assim, é uma coisa meio vasta, assim. Como é que ela faz para que os primeiros passos que ela tem que dar para ser livre dos vícios? Primeiro, reconhecer, né? Eu tenho um problema, eu tenho uma debilidade, eu tenho uma área frágil, né? Eu penso que isso é uma chave, né? Eu estou doente. Vamos lá. Sim. É difícil às vezes, né? O ser humano reconhecer que está doente. O cara tem vício lá, por exemplo, do álcool e ele não reconhece. Não, eu bebo socialmente. Tá? Enquanto tu achar que o álcool é a solução, tu nunca vai conseguir sair dele, né? É um refúgio. Quando você vive uma crise, quando você está ansioso, quando você está vivendo uma situação que não te é agradável, então você busca aquele refúgio. Alguns no álcool, outros na droga, outros nos jogos e na pornografia. E em tantas outras práticas. Outros têm vício de comida, né? Então, uma coisa bem presente hoje, tem pessoas que estão obesas porque elas têm vícios de comida, comem demais, né, e tal. Isso também é pecado, né? Sim. E é pecado. Então, primeiro é reconhecer, eu estou doente, né? Eu estou doente, né? Segundo passo, é claro, é Cristo, né? Entregar-se primeiro. Por que não dizer? O primeiro passo é entregar-se para Cristo. O segundo é reconhecer, eu estou doente, né? Eu preciso de ajuda. E volto a dizer, algumas coisas você vence você com Deus, deixando que a palavra entre em você, confronte você, colhendo essa palavra como verdade, o padrão de Deus como um lugar que você deva querer estar, né? Então, isso começa a gerar metanoia em você, a mudança da mente. Entendi, Deus, eu estou doente, não é o meu lugar, não é o teu propósito para a minha vida, eu quero sair desse ambiente, quero sair disso. Eu cheguei na fé, por exemplo, eu tinha visto cigarro. E eu não tenho receio de dizer isso, eu fumava 3 carteiras de cigarro por dia. Era o Calton, né? Estava escrito assim, um raro prazer, né? E na verdade de prazer não tinha nada, era uma marra, era uma atadura que consumia os recursos, que trazia doenças, né, no meu físico, e cheguei na fé com vício de cigarro. E precisei vencer isso, né? Levar isso para Deus, algumas vezes com muita humildade, dizer, Deus, eu não consigo vencer. Peguei o cigarro, que era um toquinho assim, e dizia, essa praguinha aqui está me dominando, Deus, me ajuda. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda nisso, entende? Com muita verdade, com muita humildade, com sinceridade. Me ajuda a vencer esse negócio. E isso também é interessante. Algumas pessoas vencem o vício, vem sobre elas uma ação sobrenatural. Nós já vimos isso nas cruzadas, né? Eu citei o tabaco, né? O cigarro. Algumas pessoas jogam a carteira de cigarro na plataforma e saem do ambiente e nunca mais têm vontade de fumar. Outras precisam lutar contra aquilo. Eu, no meu caso, precisei lutar contra aquilo. Né? Não foi uma coisa fácil, mas aí eu decidi, com a ajuda do Espírito Santo, fortalecido em Deus, não quero mais, acabou, né? Não quero mais isso, não é um padrão para a minha vida. Então, com a ajuda do Espírito Santo, aquilo foi sendo vencido. Chegou um momento que perdeu o efeito na minha vida e eu acredito que Deus pode nos ajudar, quer nos ajudar. Se você tem um vício na tua vida, não aceite isso como padrão para você. Ah, pastor, mas isso está na minha família há tantos anos, meus pais eram assim, meus irmãos são assim. Pois é, mas agora Jesus chegou e Ele nos chama para uma nova vida, não, Felipe?
é para um novo padrão, uma nova vida. Então não aceite isso como normal, como padrão. Não vos conformeis, diz Paulo, né? Para os irmãos de Roma, né? Não vos conformeis com esse século. Não te conforma com o padrão antigo. Deus tem um novo padrão para você. E aí começa a mudança. Sim. A gente citaste a metanoia, né? O Senhor Jesus disse: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. A palavra ali é metanoia, né? Arrependimento, ou seja, nos dá a entender que arrependimento é algo bem mais profundo do que simplesmente reconhecer um pecado, né? Muito mais até do que confessar, né? É algo bem mais profundo. A gente falou sobre confissão, né? Não adianta confessar sem se arrepender. Eu fui pego, né? Fiz tal coisa. Tá, mas isso não significa que te arrependeu. Então a confissão é importante desde que haja um coração arrependido. Por isso que também não pode virar uma reza, uma coisa... Sem dúvidas. Uma coisa que tu faz ali toda hora e não tem arrependimento, né? Automático. Então a metanoia, essa renovação da mente, esse arrependimento profundo, ele é importante também nesse processo para ser liberto dos vícios, né? Tem que haver uma renovação, que nem tu disseste, por exemplo, no teu caso. Eu não quero mais essa praga na minha vida, não quero esse negócio. Isso foi um processo que foi acontecendo, né? Um inconformismo, né? Isso é uma chave também, né? Não se conformar, né? Eu preciso agora olhar para Deus, para a palavra de Deus, encontrar o padrão de Deus, na palavra a gente encontra isso, né? E aí dizer: Senhor, eu quero viver isso, né? Na reunião dos batizandos, antes do batismo, eu trabalhei um pouquinho sobre isso. João Batista, né? Ele vem pregando arrependimento. E aí vem as pessoas para eles querendo serem batizados. Ele diz: olha, quem vos induziu a isso, né? Ele chama os caras de raça de víboras e tal, bem duro, né? E tal. E depois ele diz: olha, vocês precisam mostrar frutos dignos do arrependimento. Arrependimento não pode ser uma fala, tem que ser uma mudança de direção. E nem sempre é fácil. Não é fácil, né? O cara chega com vícios, atado, preso lá. Vamos citar um vício bem presente hoje: pornografia. O cara está amarrado nisso, isso é uma praga. A mente dele está presa a essa situação. Como que começa a mudança? Quando você fica inconformado. Quando você declara: Deus, a tua palavra está correta e eu estou errado. Né? A tua palavra está certa e eu estou errado. Isso é pecado, isso não te agrada. Não quero mais isso para a minha vida, eu quero mudar de direção. Né? E não é fácil, não significa que vá vencer isso da noite para o dia, mas é uma luta que a pessoa deve perseverar, continuar nela, e com a ajuda do Espírito Santo isso pode ser vencido. Sim. Né? Pode ser vencido, com certeza. Sim, sem dúvida. E para a gente encerrar aqui, nessa questão de vícios, por exemplo, como que os pais podem fazer para, até eu também citaste pornografia, hoje em dia essa questão digital e celular e internet, isso acaba meio que facilitando alguns vícios digitais assim na vida das pessoas, os jogos, pornografia, enfim. Como que os pais podem fazer para evitar os seus filhos de já iniciarem com hábitos ruins e práticas que podem se tornar vícios? Porque daí também tem uma diferença, né? Quando tu cuida dos teus filhos, eles daqui a pouco não vão desenvolver vícios, né? Problemas que no futuro eles vão ter que lidar, né? Como é que os pais podem cuidar dos filhos, principalmente nessa questão digital hoje? E essa pergunta eu acho que ela é importante e atual, porque a gente vê em algumas famílias, parece que os filhos é que mandam, né? E que os pais perderam completamente o controle por algum motivo, né? Então, que conselhos daria para pais assim cuidarem dos seus filhos, principalmente nessa questão digital? O modelo cristão é pais no centro, filhos coadjuvantes. Esse é o modelo bíblico, né? Pais no centro, Deus colocou os pais para serem mentores, para serem aqueles que conduzem seus filhos. Esse é o modelo cristão, né? A sociedade vive outros modelos, e aí se cai nisso que você citou: filhos orientando o pai sobre a roupa que vai comprar, né? E às vezes uma criança de 6, 7 anos, né? Sim. Dizendo para o pai: essa camisa não está boa, para a mãe essa roupa não é boa e tal. Escolhe o carro, escolhe a comida, a hora que vai comer e tal. O modelo cristão é pais no centro, filhos coadjuvantes. Eu acho que isso é uma chave para tudo, né? Quando os pais ocupam o seu lugar, não querem ser amigos dos filhos, né? Eu quero ser o melhor amigo do meu filho. Não, nós somos chamados para ser os pais dos nossos filhos, né? Então esse pai passa a ser um mentor, colocar limites, algumas vezes dizer não, né? E é claro que na vida cristã contribui muito quando o pai e a mãe está comprometido com a fé, vivendo o evangelho, né? Não apenas falando o evangelho, né? Ensina a criança no caminho, né? Não é sobre o caminho. Então,
pais que vivem o evangelho, que os filhos veem os pais querendo acertar, não são perfeitos, ninguém é, mas que querem acertar, que quando erram, voltam atrás, reconhecem o erro, isso contribui muito no processo do filho, né? E nessa questão digital, uma coisa que a gente precisa encontrar hoje é equilíbrio, né, Felipe? Porque é uma coisa bem presente, está aí, a internet é uma bênção, né? As redes sociais são bênçãos, são ferramentas que estão aí, que a gente pode utilizar bem para, inclusive, na proclamação do evangelho. Estamos aqui na internet, né? Um exemplo, né? Mas encontrar esse equilíbrio não é uma coisa fácil. É uma coisa que a sociedade moderna precisa aprender a lidar, e nós também precisamos aprender a lidar. Está aí, a gente está vendo que pode se tornar um vício, inclusive, não, Felipe? E que a gente precisa encontrar esse equilíbrio, esse lugar, que com a ajuda de Deus, eu não tenho dúvidas que a gente pode abençoar outros e ser abençoado, né? Sim. Eu entendo também que impor limites, né, é algo importante. Hoje a gente vê muitos especialistas, até pessoas de fora, né? Esses dias eu estava vendo que um dos cofundadores ali, acho que do YouTube, ele falou: eu não deixo meus filhos assistirem os shorts, que são aqueles vídeos rápidos que hoje é o que mais se consome, né? Eles, apesar de eu saber que eu sou culpado disso, porque foi, enfim, cofundador ali do YouTube, mas ele disse que não faz bem, ele disse faz mal para o cérebro, para o desenvolvimento da criança e até do adulto também. Então impõe limites, ele não deixa os filhos dele assistirem, né? Eu acho que hoje falta também um pouco isso, os pais serem pais mesmo, né? Como foi citado. Eles precisam ser pais, né? Entender que deixa os amigos serem amigos, seja pai dos teus filhos, porque pais são os únicos, né? Só tem um pai, uma mãe, então... Esse é o propósito divino, né? Porque senão daqui a pouco os nossos filhos estão soltos, a gente quer ser o amigão lá, e no futuro... eles vão sofrer com isso, né? Por não terem sido formados para a vida, né? E daqui a pouco esses hábitos nocivos, como o celular, o uso do celular, se torna um vício. Lá na frente ele vai ter que enfrentar aquilo, vai ter que tentar vencer. Hoje tem clínicas já de desintoxicação, né? Inclusive de redes, né? É uma coisa bem presente na nossa sociedade, né? E são situações que a gente precisa aprender a lidar, estão aí, né? E que o diabo se aproveita. Né? Que poderia ser uma ferramenta boa, mas que sem limites acaba se tornando um vício, e o diabo utiliza. Nós estamos vendo aí essa questão das atipicidades mesmos. Muitas delas têm sido, a ciência diz isso, né? O excesso de telas, né? Vem pelo excesso de telas. Nem sempre são atipicidades, mas não tem um diagnóstico ainda, mas vem pelo excesso de telas. E a gente vê crianças aí, 2, 3 anos. Dias atrás, meu cunhado, a filha é veterinária e tem um pet. Então, o cachorro, eles foram banhar o cachorro ficou em frente ao celular, assistindo o desenho e fixado, Felipe. Agora até o cachorro tá viciado. Fixado. Imagina. E a pessoa que estava ali dando banho e a tosa nele, olhando, e ele fixado no celular, botando o celular vendo o cachorro. Então você vê como isso é uma coisa que prende, então, e muito mais o ser humano, a criança e tal. Então, é fato, é uma situação relativamente, não que seja tão nova, né? Mas bem presente em nossos dias. E nós, pais, e os pais que têm filhos pequenos, precisam olhar essas situações. Às vezes nos cultos a gente vê, né? A maneira dos pais fazerem as crianças ficarem quietinhas dá um celular e tal. E não deveria ser assim, não, Felipe? Claro que não. Ensinar, né, a se portar na igreja, a como se conduzir nesses ambientes, é que dá trabalho. A gente sabe disso, dá trabalho. Mas a gente precisa ensinar, porque a criança tem que crescer aprendendo. Como é que eu me porto em ambientes como esse, né? Uma coisa que é interessante, às vezes o pessoal fica brabo com o pastor ou com os irmãos ali quando chama atenção, né? Pelo barulho, pela movimentação, etc. Mas quando você vai num teatro, você vai num cinema, se você ficar fazendo barulho e se movimentando, todo mundo vai chamar a tua atenção. Por que na igreja não seria assim, né? Me parece que as pessoas perdem esse senso, né? E aí você vê alguns pais que não estimulam a criança, por exemplo, a descer para a escola infantil, para ir à escola infantil, que não é um passatempo, que não é tirar da reunião para não atrapalhar, não, tem um propósito lá. Né? É um culto que acontece. Não, deixa ela ficar no celular, é mais tranquilo e tal. Não deveria. Claro. Não deveria, né? Não deveria. Veio ao culto, ela vai ao culto dela, porque é um culto que acontece na escola infantil. A escola infantil é o culto na linguagem da criança. Na linguagem da criança. Eu desci na quarta-feira na escola infantil e tal, para ver, para olhar, para orar com eles oraram comigo e tal. E é um culto que acontece, não, Felipe? E às vezes você vê pais que não estimulam os filhos a irem, né? Preferem que eles fiquem
no celular, no culto da principal não, né? Mas no salão maior dos e tal. Adultos. Dos adultos. E não deveria ser assim, né? Então, às vezes a gente comete esses erros, a gente precisa estar atento a isso, né? Isso pode tornar-se um vício, pode trazer prejuízos. Eu conheço gente que não consegue hoje ir para o mercado de trabalho porque está viciado em jogos na internet, né? Imagina, né? Homens, às vezes adultos, 30 anos, mas que estão lá na internet o dia todo, em jogos e tal, não saem para trabalhar e tal, e são eternas crianças. E aí os pais precisam também lidar com isso depois, de uma forma diferente, mais difícil, não, Felipe? É isso aí, passou aqui o horário, bastante tempo aqui a gente falando, viu? Passa rápido, não precisa preparar tudo assim. Tem que preparar. Ele sabe que eu gosto de preparar as coisas, né? Não gosto de falar sem preparo. Sim, mas é que o modelo do podcast é legal, assim, ser mais descontraído, mais espontâneo. É isso aí. Mas é isso aí, obrigado por estar aqui junto. Eu tenho certeza que vai abençoar e edificar muito o pessoal. Quer deixar uma mensagem final, um texto bíblico? Até eu ia perguntar isso, no fim não perguntei, mas que passagem bíblica tem sido para ti um refúgio? Porque eu lembro que agora no congresso, o pastor Rogério falou uma coisa que eu achei interessante. Ele disse, quando a gente lê Salmos, a gente percebe o salmista muitas vezes frustrado, chateado, e às vezes até usando alguns termos com Deus. Deus, onde é que tu tá? Olha o que está acontecendo, você não está vendo. Mas depois, no final, a gente sempre vê ele voltando dizendo, mas o Senhor é o meu refúgio, eu olho para ti, elevo os meus olhos para os montes e tal. Ou seja, sempre tem aquela palavra que é o nosso refúgio, né? O que tem sido o teu refúgio? Qual a palavra que tem te acompanhado nesses dias? E se quiser deixar uma mensagem final aí pro pessoal. Há um texto da Escritura que me estimula muito. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu cito sempre que Deus usa processos. Ele não precisa, mas nós precisamos. Então, muitas vezes não entendemos a forma como Deus está trabalhando, às vezes o tempo dele, né, as ferramentas que ele utiliza para trabalhar em nós. Esse texto me ajuda muito. Estou plenamente certo que aquele que começou uma boa obra em vós há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Quero te incentivar a ser perseverante, né? Mesmo que você não entenda, mesmo que você não esteja vivendo tudo que Deus planejou, persevere, continue. Eu sei que estamos falando para pessoas que estão vivendo fases diferentes da vida cristã, alguns começando, outros há mais tempo, e quem sabe alguns frustrados por situações que já viveram. Continue, persevere. Deus vai terminar a obra que Ele começou em tua vida. Isso é plano, isso é propósito. É um texto de Paulo para a igreja de Filipos. Ele tinha essa certeza e orava por isso. Nós também oramos por vocês nesse aspecto. Hoje ainda orei por isso, né? Senhor, aperfeiçoa a obra que começastes. Nós cremos nisso, um Deus que não deixa a obra no caminho, né? Ele sempre termina o que começa. Ele não começa a obra em alguém e diz assim, vou deixar esse cara de lado, vou mudar o projeto. Não. Os projetos de Deus não ficam inacabados. Guarde isso, né? Ele começou uma boa obra em você. Ele despertou você para o Evangelho, despertou você para Jesus, e Ele vai terminar essa obra. Guarde isso. Amém. Isso aí. Obrigado pela participação aqui. Tenho certeza que você que assistiu, que ouviu, foi extremamente abençoado. Não te inscreveu ainda aí no canal, no YouTube? Faça a tua inscrição, não esquece. Deixa o teu like, o teu joinha, o teu comentário e também envia aí para os teus contatos, que eu tenho certeza que se abençoa a tua vida, vai abençoar outras pessoas também. É isso aí, gente. Deus abençoe vocês, fiquem firmes em Jesus e até um próximo episódio.